Já se passaram mais de 50 anos desde que os primeiros humanos deixaram suas pegadas na superfície da Lua. Eles levantaram poeira, registraram fotografias históricas, fincaram bandeiras. Desde então, muitas outras missões seguiram seus passos. Algumas pousaram, outras apenas orbitavam. Algumas até se chocaram de propósito contra o solo lunar para ver o que aconteceria. A Lua se tornou, depois da Terra, o corpo celeste mais visitado e estudado do espaço. E, ainda assim, depois de tantas décadas, ela permanece em grande parte um mistério. Não compreendemos totalmente como armazena calor, como interage com cargas elétricas, ou até mesmo porque seu solo se agarra a tudo como se tivesse vida própria. Quanto mais olhamos de perto, mais perguntas surgem. Certas coisas, como sua influência nas marés da Terra ou sua capacidade de provocar eclipses solares, já foram compreendidas há muito tempo. Mas outras, mais estranhas e desconcertantes, só trouxeram ainda mais confusão. Uma dessas descobertas começou com um sinal, um traço químico sutil, depois outro e mais outro. Diferentes missões, diferentes métodos, mas todos apontando para a mesma e surpreendente possibilidade. Havia algo que não deveria estar ali. A partir daí, iniciou-se uma cadeia de descoberta, experimentos e contradições que deixaria cientistas intrigados por décadas. É fácil esquecer como a ciência pode ser lenta. À primeira vista, poderíamos imaginar que uma descoberta inesperada mudaria tudo imediatamente. Mas não é assim que funciona. Muitas vezes, as pistas mais importantes são justamente aquelas que ninguém percebe no início, ou pior, aquelas que todos veem, mas ninguém acredita. Foi exatamente isso que aconteceu em 1976. Naquele ano, a União Soviética enviou sua última sonda robótica à Lua, chamada Luna 24. Não ganhou manchetes. Não foi a primeira em nada, nem a maior, nem a mais impressionante. Mas, silenciosamente, realizou algo marcante. Perfurou cerca de 2 metros abaixo da superfície, retirou uma pequena coluna de solo lunar e a trouxe de volta à Terra. A amostra pesava apenas 170 gramas, o equivalente a uma bola de beisebol. Pouco material, mas suficiente para estudo. E foi dentro daquele fino tubo de poeira que algo inesperado apareceu. Um traço de água. Cerca de 0,1% da amostra era H2O. E quanto mais os cientistas analisavam, mais sinais de água surgiam. Aquilo poderia ter sido revolucionário, mas não foi. A explicação mais simples prevaleceu. Contaminação terrestre. Talvez do próprio módulo, talvez do manuseio nos laboratórios. Afinal, todos sabiam que a Lua era completamente seca. Era isso que os livros didáticos diziam. E não era a primeira vez que algo parecido acontecia. Durante as missões Apollo, amostras trazidas pelos astronautas também mostraram vestígios semelhantes compostos de hidrogênio, possivelmente hidroxila, próxima da estrutura da água. Mas, novamente, foram descartados como interferência. Nada digno de nota. Por décadas, esses dados permaneceram esquecidos em relatórios técnicos e notas de rodapé. Ninguém levou adiante. Ninguém planejou uma missão específica para investigar se, de fato, havia água na Lua. A suposição de que ela era estéril e árida seguiu inabalável. Só no final da década de 1990 e início dos anos 2000 é que esses sinais começaram a ser reinterpretados, não como contaminação, mas como evidências esquecidas. Quando, finalmente, estávamos prontos para olhar de novo, a Lua parecia já estar respondendo. Nas bordas de certas crateras próximas aos polos, revelava-se algo quase antinatural. Não pelo que havia ali, mas pelo que faltava. Luz. Nem mesmo um brilho tênue. Apenas sombras permanentes, imóveis por bilhões de anos. Esses locais ficaram conhecidos como regiões permanentemente sombreadas, ou PSRS. Elas existem porque o eixo da Lua é quase perfeitamente ereto, com inclinação de apenas 1,5 graus. Assim, quando o Sol alcança os polos, seus raios deslizam de lado sobre a superfície. Quanto mais profunda é a cratera, mais fácil é a luz nunca chegar ao fundo. São lugares que não receberam um único raio de sol
em praticamente toda a história do Sistema Solar. Ambientes extremamente raros, frios, imutáveis, sem aquecimento, sem ciclos térmicos. As temperaturas em alguns PSRs podem despencar abaixo de menos 240 graus Celsius, mais geladas que Plutão, mais frias do que qualquer lugar já medido, até mesmo nos gigantes de gelo. Nesses recantos eternamente sombrios, o gelo poderia, em teoria, sobreviver para sempre se tivesse conseguido chegar ali em primeiro lugar. E foi exatamente essa possibilidade que começou a ganhar força entre os cientistas. Talvez a Lua não fosse totalmente seca. Talvez estivesse apenas escondendo sua água, trancada nessas armadilhas frias. Se cometas ou asteroides ricos em água atingiram a superfície, e sabemos que isso aconteceu, parte desse material poderia ter ficado aprisionada nessas bacias sombrias, congelada, intacta, esperando para ser descoberta. A ideia se espalhou rapidamente, não apenas porque fazia sentido do ponto de vista térmico, mas principalmente pelo que sugeria. Se a Lua realmente escondesse gelo em seus recantos mais sombrios, então ela deixava de ser apenas uma rocha morta, esquecida no espaço. Passava a ser um recurso, um reservatório de combustível, talvez até um local para habitar, não apenas para estudar à distância. A partir daí, os polos lunares se tornaram o novo centro das atenções. Já não bastava observar de longe. Era preciso chegar perto. Precisávamos enxergar o que havia dentro. Mas havia um obstáculo. Essas regiões, justamente as mais promissoras, também são as mais difíceis de alcançar. O terreno é irregular, a iluminação quase inexistente, e não se pode contar com energia solar, onde o sol nunca nasce. Ainda assim, o potencial era grande demais para ser ignorado. Se realmente houvesse gelo ali, isso poderia mudar tudo. Assim começaram as missões, uma após a outra, todas guiadas pelo mesmo objetivo: encontrar provas. E foi nesse ponto que as coisas começaram a ficar estranhas novamente. Quando os cientistas passaram a suspeitar da presença de gelo nas sombras lunares, o próximo passo parecia óbvio: enviar algo para confirmar. Mas em vez de pousar, as primeiras missões preferiram a rota mais segura, orbitando de cima e usando instrumentos remotos para analisar a superfície. O primeiro esforço veio com a missão Clementine, uma parceria entre a NASA e o Departamento de Defesa dos Reais, lançada em 1994. Seu objetivo principal não era a busca por água, mas acabou deixando uma pista valiosa. Ao mapear grandes áreas da Lua, revelou que algumas crateras perto do Polo Sul permaneciam em sombra eterna. Isso fortalecia a teoria do cofre congelado. O problema é que Clementine não possuía instrumentos capazes de confirmar se algo estava realmente congelado naquelas trevas. Alguns anos depois, em 1998, foi a vez da NASA lançar o Lunar Prospector, dessa vez com a busca por água como um de seus principais objetivos. Utilizando espectroscopia de nêutrons, a nave procurou sinais de hidrogênio, um possível indicador de água ou hidroxila, medindo como as partículas ricocheteavam na superfície lunar. E encontrou algo. O Lunar Prospector detectou concentrações elevadas de hidrogênio próximas aos polos, especialmente nas regiões permanentemente sombreadas. Exatamente o que os cientistas esperavam. Nos cálculos, isso significava que poderia haver entre 10 e 300 milhões de toneladas métricas de gelo de água espalhadas pelos polos lunares. Não era pouca coisa. Era um recurso de escala global. Mas havia um problema. A presença de hidrogênio por si só não confirmava a existência de água. Ele também poderia estar ligado a hidroxilas ou preso em minerais. O instrumento não tinha como distinguir. Em outras palavras, dizia apenas que algo rico em hidrogênio estava lá, mas não se sabia se esse hidrogênio formava gelo de água ou outra substância. E mesmo que fosse gelo, os orbitadores não conseguiam enxergá-lo diretamente. Não podiam perfurar, tocar ou coletar a amostra. Apenas sugeriam, não confirmavam. Isso deixou a comunidade científica em frustração. Havia dados, havia fortes indícios, mas não havia certeza. A Lua parecia disposta a revelar um de seus segredos, mas ainda não deixava que nos aproximássemos o suficiente para comprovar. Os orbitadores traçaram um mapa, apontaram potenciais,
mas não trouxeram respostas definitivas. As sombras mostravam promessa, mas nada além disso. Foi nesse momento que as agências espaciais decidiram que era hora de tentar outro tipo de abordagem. Se os orbitadores não conseguiam alcançar o gelo, talvez o impacto direto pudesse trazer a verdade à tona. Quando a observação à distância não bastava, os cientistas apostaram em uma estratégia mais ousada: lançar algo contra a Lua e analisar o que fosse ejetado para o espaço. A lógica era simples. Se o gelo estivesse enterrado nas crateras escuras e os orbitadores não podiam ver através da sombra, talvez um impacto forte fosse capaz de lançar material escondido para a luz do Sol. Uma vez exposto, os sensores poderiam, enfim, revelar a verdade. A primeira tentativa nesse sentido aconteceu com o próprio Lunar Prospector. Após concluir sua missão principal de mapeamento, a nave foi propositalmente arremessada contra uma cratera próxima ao Polo Sul em 1999. A expectativa era que a colisão levantasse uma pluma de detritos alta o suficiente para ser analisada por telescópios terrestres, revelando, quem sabe, um traço de gelo. Mas nada foi detectado, nenhum sinal de água. O experimento acabou inconclusivo. Alguns culparam o ângulo do impacto, outros, a sensibilidade dos instrumentos. De qualquer forma, pouco foi aprendido. Quase uma década depois, o Japão tentou uma abordagem semelhante com sua nave Kaguya, que orbitou a Lua por mais de um ano coletando imagens de alta resolução e dados topográficos. Ao encerrar sua missão em 2009, também foi lançada em colisão contra a superfície lunar, na esperança de que o impacto revelasse algo escondido abaixo. Mais uma vez, nada. Nenhum dado útil foi recuperado. Sem sinais de gelo, sem vapor, apenas poeira. Mas então veio o LKROSS, o satélite de observação e detecção de crateras lunares da NASA, lançado também em 2009. Diferente dos anteriores, ele tinha uma missão clara e direta: descobrir de uma vez por todas se havia gelo de água em uma das crateras permanentemente sombreadas da Lua. E dessa vez, não foi enviado sozinho. Trouxe consigo um companheiro, o estágio superior vazio do próprio foguete. Foi essa carcaça metálica que atingiu primeiro, colidindo contra a cratera Cabeus, próxima ao Polo Sul lunar. Minutos depois, a sonda L-Cross seguiu a mesma trajetória, atravessando diretamente a pluma de detritos levantada pelo impacto. Dessa vez, funcionou. Os instrumentos a bordo registraram vapor de água naquela nuvem. Não era apenas uma suspeita, mas uma detecção real, quantificável. Misturados a esse vapor, surgiam também outros voláteis: hidrogênio, monóxido de carbono, amônia, metano. Era evidência sólida. Pela primeira vez, uma nave havia interagido diretamente com a superfície lunar e confirmado a presença de gelo de água. A descoberta ganhou manchetes no mundo todo. Cientistas celebraram. O Polo Sul da Lua deixava de ser apenas uma hipótese e se tornava um alvo concreto. Por um instante, parecia que o mistério havia se resolvido. Mas logo novas questões emergiram. Quanta água realmente existia ali? Estaria dispersa uniformemente pelo solo ou confinada em bolsões isolados? Era gelo antigo ou recente? E, acima de tudo, seria possível utilizá-lo? L-Cross trouxe provas, mas também limitações. A nave se destruiu no processo. Não pôde explorar nem acompanhar. Tampouco confirmar se aquilo que viu era comum ou uma raridade. Sabíamos que havia água, pelo menos naquele ponto, mas não sabíamos quão profundo estava ou se era de fato acessível. Foi então que novas missões mais sofisticadas, mais lentas e planejadas começaram a buscar respostas. Por muito tempo a lógica foi simples. Se há gelo na Lua, ele deve estar nos lugares mais frios e sombrios, crateras permanentemente à sombra, jamais tocadas pela luz solar. Esse raciocínio parecia incontestável, até que algo inesperado surgiu. Orbitadores começaram a registrar sinais sutis de moléculas de água fora dessas armadilhas escuras. Não em crateras profundas, nem enterradas no subsolo, mas na própria superfície iluminada pelo Sol. À primeira vista, não fazia sentido. Desde 2009, o orbitador de reconhecimento lunar da NASA vinha mapeando o terreno. Seus instrumentos não apenas fotografavam, também mediam temperaturas, luz refletida
e assinaturas químicas. Foi assim que, junto a dados do Chandrayaan-1 da Índia, começaram a detectar hidroxilas e moléculas de água espalhadas pela superfície lunar. Não em grande quantidade, nem em todos os lugares, mas disseminadas o suficiente para chamar a atenção. Mais surpreendente ainda foi notar como esses sinais mudavam ao longo do tempo. Durante o dia lunar, especialmente ao meio-dia, quando o calor era intenso, os vestígios desapareciam quase por completo. Mas, ao entardecer, conforme a superfície esfriava, voltavam a surgir. Era como se a lua suasse. Moléculas de água desapareciam no calor e reapareciam no frio. Não em poças ou geadas, mas em poucas moléculas dispersas, grudadas ao solo ou transitando pela tênue exosfera lunar. Ninguém esperava isso. Afinal, a Lua não possui atmosfera. Não há pressão para segurar vapor, nem clima, nuvens ou chuva. Ainda assim, os dados sugeriam um ciclo hídrico lunar, não como o da Terra, baseado em evaporação e condensação, mas em simples aquecimento e resfriamento pela energia solar, em escala molecular. De onde vinha essa água? Teorias surgiram. Uma hipótese: micrometeoritos em constante colisão poderiam trazer pequenas quantidades de água ou liberá-la dos minerais durante o impacto. Outra: o vento solar, bombardeando a superfície com partículas de hidrogênio, poderia reagir com minerais portadores de oxigênio e formar hidroxila que, ao longo do tempo, poderia se converter em água. Independentemente da fonte, uma coisa ficou clara: a Lua não era totalmente seca, nem mesmo em sua superfície. E isso mudou novamente a conversa. Se há vestígios espalhados por quase toda parte, talvez não fosse necessário construir uma base apenas em crateras congeladas. Talvez a superfície lunar fosse, por si só, suficientemente úmida para fornecer recursos, se soubéssemos como aproveitá-los. Essa percepção ampliou o mapa. De repente, mais locais de pouso se tornavam viáveis, mais possibilidades de exploração se abriam. Isso impulsionou a nova onda de missões. Módulos de pouso e rovers projetados não só para observar do alto, mas para pousar, perfurar, testar e confirmar o que até então eram apenas indícios. Quando, enfim, uma dessas missões chegou ao Polo Sul, trouxe consigo novas ferramentas, novos objetivos e uma grande surpresa. Em 2023, a Índia lançou a Chandrayaan-3, uma missão diferente. Enquanto outras sondas haviam orbitado, mapeado ou se chocado contra a Lua, essa foi projetada para pousar. O destino era claro: o Polo Sul lunar, região considerada a mais promissora em concentração de gelo. Tudo parecia convergir. Assinaturas de hidrogênio, dados de temperatura, a pluma de L-Cross, indícios acumulados por ano. Em julho, o módulo Vikram pousou com sucesso, fazendo da Índia o quarto país a chegar à Lua e o primeiro a tocar o Polo Sul. De dentro dele saiu Pragyan, um pequeno rover equipado para testar o solo e confirmar finalmente a presença de gelo. Mas o esperado não estava lá. O rover avançava lentamente, analisando o regolito com dois instrumentos. Um utilizava lasers para fragmentar o material da superfície e identificar sua composição química. O outro, por meio de partículas alfa e raios X, realizava a mesma tarefa de maneira distinta. Não eram apenas estimativas ou inferência. Tratava-se de medições diretas, feitas in situ. Exatamente o tipo de dado sólido que os cientistas aguardavam ansiosamente. Mas quando os resultados chegaram, trouxeram uma surpresa. Os instrumentos detectaram alumínio, ferro, cálcio, cromo, enxofre e até titânio. Informações valiosas, essenciais para compreender a geologia e a história da Lua. No entanto, algo fundamental estava ausente: o hidrogênio. E sem hidrogênio, não há água. O rover investigou diversas áreas, aproximou-se de crateras, examinou solos ainda intocados. Mesmo assim, os dados permaneceram consistentes. Sem gelo de água, sem hidroxilas, nada que correspondesse aos sinais registrados anteriormente por missões orbitais. Essa ausência não fazia sentido. Aquela região era considerada a mais promissora, a suposta zona úmida da Lua. Então, por que estava seca? Será que algo havia mudado?
Será que os sinais anteriores estavam equivocados? Ou a água poderia estar em camadas mais profundas, além do alcance dos instrumentos rasos do rover? Ninguém tinha respostas definitivas. A missão seguiu adiante, coletando outros dados. Medições de temperatura, testes sobre a capacidade do módulo de pouso de realizar pequenos saltos. Porém, à medida que a noite lunar se aproximava, tanto o módulo quanto o rover foram desligados. Nenhum dos dois fora projetado para resistir aos 14 dias de temperaturas congelantes. Quando silenciaram, não voltaram a despertar. Ainda assim, Chandrayaan-3 havia oferecido muito. Demonstrou que a Índia podia pousar com sucesso no Polo Sul lunar. Revelou novos elementos na superfície. Mapeou terrenos, mediu calor, mas não trouxe uma resposta clara para o mistério da água. Pelo contrário, deixou tudo ainda mais enigmático. Afinal, se os mapas e modelos indicavam que a água estava ali, por que não conseguimos encontrá-la? Foi então que os olhares se voltaram para algo até então negligenciado: o próprio solo. Talvez não fosse que o gelo não existisse, mas sim que não estávamos olhando profundamente o suficiente. Costuma-se imaginar a superfície da Lua como algo simples e inerte. Poeira cinzenta, terreno rochoso, sem clima, sem erosão. O que se vê é o que há. Mas Chandrayaan-3 mostrou, silenciosamente, que essa visão poderia estar incompleta. Não pelo que encontrou, mas pelo que mediu. O módulo de pouso Vikram levava consigo um sensor de temperatura chamado SHASTI, o experimento termofísico de superfície de Chandrayaan. Sua função era medir como o calor se propagava pelo solo lunar. Para isso, inseria uma sonda lentamente, centímetro a centímetro, registrando a temperatura em cada nível. Na superfície, os registros apontaram cerca de 60 graus Celsius, algo esperado, já que a Lua aquece rapidamente sob a luz direta do Sol. Porém, apenas 8 centímetros abaixo, a temperatura despencava para menos 10 graus Celsius. Uma diferença abrupta em tão pouca profundidade. Essa queda repentina revelou algo essencial. O rególito lunar é um isolante térmico notável. Ele não transfere calor com facilidade. Isso significa que, mesmo com a superfície aquecida, o subsolo pode permanecer frio o bastante para preservar gelo de água. Não se tratava de suposição teórica, mas de uma observação direta. Os primeiros centímetros de poeira funcionam como um cobertor térmico, mantendo bolsas de baixa temperatura logo abaixo do calor superficial. Se houver gelo de água na Lua, e se estiver enterrado apenas um pouco além do alcance dos instrumentos de Chandrayaan-3, ele se manteria invisível às varreduras de superfície, mas ainda assim corresponderia aos sinais detectados do espaço. Isso poderia explicar por que nada foi encontrado. O problema não era a ausência de gelo, mas a limitação das ferramentas. Elas simplesmente não foram projetadas para perfurar fundo o bastante. E essa conclusão se alinha a outras pistas. Missões Apollo e Luna já haviam sugerido que o teor de água aumenta com a profundidade. Espectrômetros em órbita detectaram sinais que não podiam ser explicados apenas pela superfície. Até a pluma gerada pelo impacto do LCROSS veio de camadas inferiores, expelida debaixo da superfície. Talvez estejamos, sem perceber, passando direto pelo gelo, não porque esteja escondido em cavernas profundas ou isolado em bolsões raros, mas porque repousa logo abaixo de nossos pés, protegido por alguns centímetros de poeira. O verdadeiro problema, então, não é que a Lua esteja seca. O problema é que nossas ferramentas ainda não foram afiadas o suficiente para cavar fundo. E se isso for verdade, o próximo passo não será desenvolver sondas mais avançadas em órbita ou módulos mais distantes. Será algo mais simples, levar uma broca mais potente. Por décadas, a busca por água lunar foi tratada como uma curiosidade científica, uma forma de compreender a geologia e a história da Lua, além de estudar a dinâmica da água no sistema solar. Mas hoje, a motivação é outra, muito mais prática: independência. Porque se conseguirmos localizar água utilizável na Lua, em quantidade suficiente para ser extraída, purificada e armazenada, isso muda tudo. Primeiro, torna viáveis as missões de longa duração. A água é pesada, e lançá-la da Terra custa caro. Cada litro transportado representa milhares de dólares.
Se os astronautas puderem obtê-la diretamente da superfície lunar, reduzem a dependência de suprimentos terrestres. Essa água poderia servir para beber, cozinhar, limpar, resfriar equipamentos, tudo sem precisar de constantes reabastecimentos. Depois, há um segundo fator ainda mais transformador. A água pode ser dividida em hidrogênio e oxigênio, o mesmo combustível usado em muitos foguetes modernos. Se criarmos um sistema capaz de extrair e converter gelo em propelente, a Lua deixa de ser apenas um destino. Ela se torna um posto de abastecimento, um ponto estratégico de onde espaçonaves poderiam partir abastecidas para Marte, asteroides ou além. Isso muda toda a equação. Hoje, cada missão precisa carregar todo o combustível desde o lançamento. Mas uma base lunar com acesso aos próprios recursos reduziria imensamente esse peso inicial, abrindo caminho para uma exploração espacial muito mais. O lançamento a partir da Lua também se torna mais simples. A gravidade ali representa apenas 1/16 da terrestre. Isso significa menor gasto de energia, menos custos e maior flexibilidade. Uma nave que parte da superfície lunar não precisa de um foguete imenso, apenas de um impulso bem calculado. Além disso, a presença de água muda radicalmente a forma de construir e manter estruturas. Ela pode sustentar sistemas de suporte de vida em circuito fechado, transformando resíduos em recursos reaproveitáveis. Novas missões são planejadas, novos módulos de pouso estão em construção e o Polo Sul continua como alvo principal. A suposição persiste. Há algo valioso escondido ali, esperando para ser descoberto. Talvez a próxima missão traga instrumentos mais eficazes, uma broca mais profunda, um sistema de extração confiável, capazes de atravessar esse limite invisível e trazer à superfície algo frio e sólido. Ou talvez encontremos apenas mais resultados enigmáticos, reforçando o fato de que a Lua não entrega seus segredos facilmente. Mas uma certeza permanece. O que ela guarda não ficará oculto para sempre. Avançamos demais para recuar agora. Se conseguirmos encontrar o que procuramos, não apenas moléculas dispersas, não apenas sombras ambíguas, mas água realmente utilizável, será o início de algo muito maior que a própria Lua. Pois o dia em que deixarmos de depender exclusivamente da Terra para sobreviver, será o dia em que o espaço, de fato, se abrirá para sempre.